A paz do Senhor, tudo bem, minhas irmãs? Hoje nós vamos falar aqui, Jesus, o Filho do Deus vivo. É muito maravilhoso falar desse tema, porque nós estamos aí nesse estudo, nesta proposta de estudo, onde nós estamos aprendendo um pouco mais de quem é o nosso Deus, como Ele fez, né, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele nos capacitou a fazer, por tudo que Ele nos instruiu a fazer. E isso é maravilhoso, porque neste item mesmo que vamos estudar agora, que está escrito em Mateus 16, onde ele vai dizer, ali que começa no 13, onde ele pergunta, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então ele faz um questionamento ali para aqueles discípulos, e ele questiona aquelas pessoas que andavam com ele, que comia com ele, que dormia com ele, que escutava todos os sermões que ele dava. E é isso que eu vejo que hoje o Senhor pode nos perguntar. Quem eu sou para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E é nessa proposta que aqui, quando acontece tudo isso que foi revelado neste dia, e então uns olharam e disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Daí Jesus diz para eles: e vós? Quem dizes que eu sou? E aí quando fala isso, então Pedro, que era um mais corajoso e que estava sempre disposto a entrar com tudo em qualquer situação, então ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então eu fico assim, pensando aqui, quando o Senhor Deus nos faz uma pergunta, que resposta que nós damos? Nós damos resposta de nós mesmos? Resposta baseada naquilo que os outros estão falando? Porque aqui me pareceu simples assim, os outros dizer, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. Naquele momento eles não estavam assim se importando em dizer assim, essa pergunta é importante, porque eu preciso saber com quem que eu estou andando, o que ele está fazendo, qual o propósito, em nome de quem realmente ele está pregando, sarando, curando. E aí eu vejo assim que nesta oportunidade nós estamos tendo esse entendimento de como nós podemos conhecer o nosso Senhor Jesus. Aqui a resposta, quando Jesus responde a Simão, ele vai dizer: não foi você, não foi sua carne que descobriu isso, né? Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Então, assim, eu vejo aqui esse Deus vivo, que é o nosso Deus, que habitava em Jesus, que era o próprio Deus na forma humana, caminhando com aqueles homens. Estava ali dando uma oportunidade para que eles olhassem para ele e dissessem: Tu és. Tu és. E eles estavam olhando para o que os outros estavam falando. É certo que a pergunta que Jesus fez foi essa: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando Jesus faz essa pergunta num determinado, dizendo quem diz os homens, estava incluindo os próprios discípulos. Mas eles não se incluem no grupo. Eles falam isso, falam aquilo. E aí Pedro, quando vai dar a resposta, ele não responde pelo que os outros respondem. Ele responde pelo que ele sabe, pelo que ele sente, Então aqui eu vejo que é por isso a resposta de Jesus tão assim, não é a carne, não é, sabe? É assim, você está tão conectado comigo, você está tão conectado com o Pai, que Ele te revela as coisas. E é essa aí a proposta para nós hoje nesse estudo. Jesus, o Filho de Deus vivo. Ele diz em João, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, assim, quando nós vamos ler isso em João, que vai estar no capítulo 6, no versículo 68, e ele vai dizer, aqui quando ele está contando essa história, que Simão vai dizer assim: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então aqui ele está respondendo assim: eu estou tão conectado contigo que eu não consigo ver outro lugar. Eu estou tão conectado contigo que eu não posso querer ter a chance de ir para outro lugar que não esteja na Tua presença. Então, esse propósito de saber que Jesus é o Filho do Deus vivo, quando Ele já disse: eu e o Pai somos um. E Ele diz também: quem quiser chegar ao Pai tem que vir através de mim. Eu sou o Pai, quer dizer, eu sou a videira, sabe? Então, assim, que nós somos os ramos, nós temos que estar conectados nele. E nós temos aqui essas propostas de estudar essa semana, esses dias que nós temos estudado sobre quem é, os nomes que foram utilizados, as oportunidades que estão nos dando, é maravilhoso. Eu quero, assim, agradecer a Deus por esta oportunidade de estudar sobre isso. E quero aqui orar com vocês para que esse Filho do Deus vivo, que naquele momento era o próprio Deus na forma humana, conversando, dialogando com aqueles discípulos, deram a eles aquela oportunidade de ali ter aquela revelação maravilhosa, e eles entenderam então que eles estavam diante do próprio Deus. E é isso que nós temos que saber hoje, quando a pergunta do Senhor vier sobre nós. Não se trata de como os outros pensam a respeito do nosso Deus, mas quem Ele é para nós. Nós já estudamos que Ele é o nosso pastor, nós já estudamos que Ele é o nosso Salvador, nós já estudamos tantas coisas a respeito. Nós temos uma lista, nós já estamos, se eu não me engano, na 3ª semana de estudo sobre quem é Jesus, como Ele representa para nós em cada situação, em cada momento. Então, assim, que nessa oportunidade nós venhamos a entender que quando o Senhor Jesus perguntar quem eu sou para você, que nós possamos estar tão conectada nele como Simão estava naquela hora, e ele ter a ousadia de: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando numa outra oportunidade o Senhor fala:
se eles queriam ir junto com aqueles que estavam indo embora. E ele diz: não, nós não temos para onde ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele diz isso, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é em João 6,69, vai dizer isso. Então aqui ele está assim, rasgando o coração. Eu tenho certeza, convicção, eu sei que não há outro lugar, senão com esta cobertura, senão com esta proposta de estar junto com esse a qual tem me dado palavras de vida eternas. Amém, minhas irmãs?